Olá, alunos, para mais uma aula de superestrutura ferroviária. Bom, na aula de hoje nós vamos estar vendo questões referentes ao projeto geométrico. Então a gente já começa a ter critérios de engenharia civil aqui, que são estipulados principalmente por questões de matemática, de física, que vão estar inerentes dentro de um projeto geométrico de uma superestrutura ferroviária. Bom, como base a gente vai ter dentro da nossa bibliografia básica o livro de ferrovias, desenvolvido pela Escola Politécnica da USP de São Paulo. Ele pode ser facilmente acessado por esse endereço aqui. É esse livro aqui de ferrovias, ele vai estar auxiliando muito em relação ao projeto geométrico e algumas outras questões referentes a dimensionamento e escolha de perfis e tudo mais. Bom, dentro disso nós ainda temos os manuais da Valec Engenharia para a construção de ferrovias, e eles são materiais muito importantes, principalmente na escolha e na tomada de decisões para projetos, né? Afinal, um projeto de superestrutura ferroviária é um projeto que requer cálculos, mas também requer tomada de decisões lógicas. Então, avaliar projetos já realizados por outras construtoras pode ajudar bastante na tomada de decisões. Bom, começando aqui, então, nós temos que, conforme a gente já havia comentado na aula anterior, em relação à escolha de cordas, em relação a estaqueamento do projeto geométrico, nós estaremos utilizando principalmente trechos estaqueados a cada 20 metros. Em alguns projetos pode-se utilizar cordas de 5 a 10 metros no estaqueamento, porém em alguns trechos trechos em curvas, na verdade, mas isso não é usual. O usual é 20 metros de uma estaca até a outra. Quando é utilizado, então, estaqueamento de 5 ou 10 metros de distância de uma estaca até a outra. Bom, isso requer a questão da corda, principalmente em curvas. Trechos em curvas são trechos que você tem um nível de detalhamento maior para ser executado. Então, por exemplo, quando você está executando esses trechos, é importante entender que quantos mais pontos você tiver dentro de uma curva, mais perfeita essa curva vai ficar. Então em vez de você fazer às vezes um estaqueamento de 20 em 20 metros, se você fizer de 5 em 5 ou de 10 em 10 metros, dependendo da extensão da curva, você vai ter maior detalhamento na hora de fazer a execução com maquinário, né? Com trator, com a execução da superestrutura ferroviária em si. E a partir disso, então, você já devem ter visto então, as questões de rumos, alinhamentos e níveis, que vão ser importantes no projeto geométrico da rodovia. Bom, nessa aula de hoje a gente vai trabalhar só com trechos em curvas, porque são os trechos mais críticos de uma superestrutura. Trechos retilíneos, em que você não tem variação no caso no rumo, né, no alinhamento das estacas, nós não estamos trabalhando hoje, exatamente por serem trechos, digamos, de menor complexidade comparados com o trecho em curva, em que você tem maior número de detalhes. Bom, e ainda a gente precisa ter em mente que é necessário sempre representar os trechos em nível, pontes, passarelas, entender que existem equipamentos de mudança de via, cortes de aterro necessários, passagem de postes, sistemas elétricos e elementos viários. E a indicação de componentes de projetos complementares, como bueiros, valetas e galerias de arte, obras de engenharia dentro do nosso projeto de superestrutura. Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos, não são regras claras aqui, mas são alguns exemplos que podem às vezes auxiliar na tomada de decisão. Por exemplo, eu coloquei uma velocidade de diretriz aqui para um projeto que se calculou que a velocidade calculada para o trem, por exemplo, em trecho em curva, seria de 80 km por hora. E existem outras velocidades que serão calculadas para um trem, como por exemplo a velocidade de operação, no caso quando esse veículo tiver em alguma via específica em que você tenha um sistema de mudança de via, algum outro sistema, ele tem essas velocidades limites aqui de 60 km por hora. Locais em que você tem carga e descarga, também um valor mínimo, um raio mínimo de curva simples, por exemplo, de 150 metros, de extensão, o raio da curva, né?
um raio mínimo e uma curva de transição. Vocês já vão ver a diferença entre as duas curvas de 343 metros. E sabendo que o raio pode variar conforme condições específicas do projeto geométrico, que nós já veremos mais à frente. A gente tinha discutido em relação à aula anterior um início do que seriam os projetos de superelevação e superlargura. A gente tem um quadro resumos aqui para uma velocidade de 60 km por hora de alguns raios e algumas superelevações úteis em trechos em curvas. Então vocês percebem que quanto o raio aumenta, o que acontece com a superelevação? A altura dela reduz. Então no trecho com uma curva com superelevação máxima de 140 mm, nós teríamos um raio de 340 metros. Né? Então isso mostra que quanto maior a extensão do raio, mais bem planificado vai ficando essa rodovia. Então a superelevação ela vai aumentando mais para garantir que o veículo consiga passar pelo trajeto sem sofrer grandes problemas, né? Como por exemplo o risco de tombamento e tudo mais. E já que quando o raio é muito elevado, muito alto, 1700 metros, acontece que a superelevação tem uma tendência de reduzir naturalmente, porque o trecho ele quase fica retilíneo aqui, não é que vai ficar uma reta, né? Mas a gente sabe que quanto maior o raio de uma curva, maior os trechos retos, né? Porque se você for avaliar que uma curva é formada por infinitas retas dentro do princípio matemático, então você vai ter dentro de uma curva com raio maior maiores projeções de retas dentro da curva. Então ele vai ter a tendência de ser mais retilíneo, então por isso que a superelevação ela não tem uma necessidade de fato tão importante assim quanto quando você tem um raio menor, como aqui de 300 metros, 200 metros de raio. Então a superelevação acaba reduzindo. Bom, a gente vai ver agora em relação a dois trechos que você queira unir, por exemplo, dois trechos de curvas ou um trecho reto e que vai ter uma curva e depois vai se tornar de novo um trecho reto. Ou um trecho que você tem uma reta, uma curva, outra reta e outra curva logo no mesmo segmento. Então para isso a gente vai avaliar uma curva circular simples, que ela pode ser no sentido avaliando ela horizontalmente com uma única curva, ou ela pode ser uma curva circular com transição, que é uma curva horizontal, mas ela tem como eu disse, uma curva e um espaçamento retilíneo de transição, e depois em seguida ele já insere outra curva dentro do projeto. Aqui o exemplo fica mais fácil para vocês visualizarem. Você tem uma concordância horizontal simples aqui. Então nós temos dois trechos em tangentes, PC, PI, PI, PT, são duas tangentes aqui. Aqui nós temos os pontos marcados dentro, o arco, o raio, esses dois trechos em tangente e a curva, né, que é por onde o trem vai passar. Esses dois pontos aqui, eles são apenas para você marcar, indicar o centro da curva, indicar na hora que você for colocar a estação aqui, o Teodolita, né, conseguir achar os ângulos úteis para execução desse projeto aqui. Então notem que a concordância horizontal simples só temos um segmento circular, não temos outro segmento circular, ele é simplificado. Já aqui aqui nós temos algumas fórmulas que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Curva circular agora ela está enfocada, né? Podem perceber que o raio é igual, como é uma circunferência, seria uma circunferência inteira, mas a gente só está trabalhando com o arco dessa circunferência, um comprimentozinho dela. Mas mantém o princípio de ela ter dois raios, os raios seriam iguais em qualquer distância. Nós temos um raio aqui, outro raio aqui. Se traçar uma reta aqui, exatamente no meio você vai encontrar o outro raio dela. E agora nós vamos para a curva circular com transição. Na curva circular com transição nós temos um procedimento de cálculo um pouquinho mais avantajados, porque nós vamos ter uma série de outras ponderações a levar, como por exemplo um trecho mínimo de transição. As curvas elas
tanto essa curva indicada aqui com K e essa outra aqui indicada com P, elas podem ser iguais, né, simétricas, uma curva simétrica a outra, no caso com raios iguais, ou elas podem ser duas curvas com desenvolvimento de raios diferentes, que vão gerar assim dois segmentos de curvas diferentes. Mas isso aí vai variar conforme a topografia, o local em que você está executando o seu projeto. E vamos lá então. Por que utilizar uma curva horizontal simples, no caso, essa curva aqui? Bom, porque ela se utiliza de um arco simples para concordar dois ou mais alinhamentos em uma via, e ela oferece boas condições ao tráfego, bem como uma alocação geométrica favorável em relação ao terreno. Afinal, você vai, em vez de construir duas curvas, você constrói uma só. Então, ela é fácil de concordar em planta, super elevação em velocidade limite nas curvas, obviamente vão ser levados em consideração. Você pode trabalhar com o conceito de raio mínimo. Às vezes fazer um raio mínimo numa curva com transição fica mais difícil, porque daí você vai estar reduzindo o desenvolvimento do trem dentro da curva. Só que ela é mais suscetível a sobrecarga nas curvas. Ela apresenta uma super largura e uma concordância vertical. Bom, a gente vai tentar trabalhar inicialmente com a concordância horizontal simples, né, em que nós só temos uma concordância em planta, exatamente para facilitar no cálculo, até mesmo porque você calcula uma curva, depois para você calcular a outra, quando ela for uma concordância mista, você tiver duas com curva de transição, aí basicamente são os mesmos cálculos para cada curva a serem desenvolvidos. E então aqui nós temos a nossa primeira imagem. Nós temos alguns pontos de interesse nela, como por exemplo o ângulo central de uma curva, o raio. Aqui no outro lado nós temos outro raio também. Aqui nós temos os dois trechos retilíneos em azul. Quando eles entram no início do desenvolvimento da curva, nós temos essa distância aqui que está tracejada, que seria exatamente a alocação, né, dos pontos em que você vai ter a deflexão, no caso em que se é colocado o instrumento aqui, o teodolito, para você medir esses ângulos aqui, para calcular o desenvolvimento da curva. E essa distância aqui, PC até PI ou PI até PT, são tangentes externas e elas são exatamente iguais. Como é uma curva circular simples, se você traçar uma reta aqui, a gente vai ter o raio, então ela está dividida pela metade aqui. Notem que não é uma curva inteira, né? Obviamente não é um círculo inteiro, é apenas o segmento da curva, né? Do desenvolvimento dela aqui. Bom, então nós já temos aqui que o ângulo central é o mesmo que medido no ângulo de deflexão, né? AC é igual a I. Para calcular então esse T, que são os comprimentos tangenciais aqui à curva, nós podemos ver, chamando ele de T, a gente vai ter que o T é igual ao raio da curva vezes a tangente desse ângulo AC aqui desenvolvido, ou vezes a tangente do I, né, que é um ângulo de deflexão que é exatamente igual ao ângulo central. Prosseguindo. Bom, agora nós vamos trabalhar com o conceito de grau de curva. Bom, como eu disse para vocês, existem o estaqueamento e existem as cordas que são utilizadas no interior da curva para você medir pontos e facilitar na hora que você for alocar os seus pontos. E se utiliza a corda exatamente pela facilidade que você tem de desenvolver a corda numa curva. E daí já se pega uma corda fixa já com um tamanho de 20 metros, 5 metros ou 10 metros, para você colocar os pontos de interesse numa curva, né? dentro do segmento dela. Trabalhando na curva, a gente vai calcular o grau dela, o grau dessa curva, como o ângulo central correspondente a uma corda de 20 metros. A gente vai sempre utilizar esse conceito de 20 metros aqui. Vocês já vão ver que existem alguns raios de curva em que eles pedem que você calcule com 5 ou 10 metros. Não é que você é obrigado a calcular com 5 ou 10 metros. Você pode fazer com cordas de 20 metros, mas
quando às vezes você tem um raio muito pequeno, que você está trabalhando um raio às vezes de 150, 200, 300 metros, é mais fácil de você alocar os pontos na curva com uma corda menor do que a de 20 metros. Mas a de 20 é a mais usual de todas, ok? Então, vamos lá, calculando o grau da curva. Nós temos que, se a gente fechar aqui com a nossa corda, a gente está utilizando uma corda de 20 metros aqui nesse tracejadozinho aqui vermelho, é meio rosa aqui, a gente vai ter que, ele vai ser nada mais do que um triângulo, né? A gente tem os raios aqui e um triângulo fechado aqui. Calculando pela lei dos senos, em que nós temos metade do grau da curva aqui, nós vamos ter seno de G sobre 2 é igual a 10 sobre R. 10 porque a corda tem de 20 metros e no meio o que dividiria dela aqui seria outro raio aqui que divide esse grau da curva aqui. Nós vamos ter a medida de meia corda, então por isso que é 10. E fazendo as ponderações matemáticas, né, nós vamos chegar que o grau da curva é dado por 2 vezes o arco seno de 10 sobre R. Né, lembrando que a função arco seno seria a função que você usa no shift seno, né, na calculadora de vocês, se estiver utilizando uma CASSI, uma HP, basta então digitar na calculadora 2 vezes shift seno 10 sobre R. R é raio, né, o raio vai ser dado em metros. Vamos trabalhar sempre com o raio em metros. A deflexão no ponto de uma curva, que ele é dado aqui ele está colocando aqui como sendo o Dzinho. Lembrando que a gente tem a deflexão nesse ponto aqui, alfa, como sendo o ângulo central. Mas a deflexão no ponto AB, né, que seria referente ao ângulo interno do triângulo aqui, a gente vai ter que ele vai ser metade do ângulo central sobre 2, ou seja, alfa sobre 2. O raio da curva, bom, o raio da curva ele é basicamente o que vai mandar numa curva, né? Geralmente a gente já trabalha com o raio calculado dentro dos trechos em curva. Então o raio pode ser calculado em função da corda e da flecha da curva. Então se a gente está utilizando aqui uma corda que ela vai desse ponto até esse ponto aqui, então seria uma corda, por exemplo, de 20 metros, a gente encontra, por exemplo, um arco aqui dentro, e esse arco ele seria relacionado com uma flechazinha aqui em verde, que ela é utilizada para você saber essa distância aqui do ponto máximo da sua circunferência até a corda. Aqui, notem que quando você for fazer esse ponto máximo aqui até a corda, que seria olhando aqui nesse BC aqui, nesse trajetinho aqui, a gente fecha um triângulo, né, um triângulo retângulo, em que nós temos o raio como sendo a nossa hipotenusa, uma medida AB aqui, que ele está colocando aqui como sendo o raio menos F ao quadrado. Não, seria e aqui seria a medida, né, do R menos o R menos F seria a medida do raio, que vai de B até O. Isso aqui tudo é o raio menos a flecha, que é esse pedaçozinho aqui verde, e aqui ele está fechando com meia corda, que seria esse AC aqui, né, colocando, digamos que você tivesse aqui no meio, então seria daqui até aqui, então seria C sobre 2. Então se a corda tem 20 metros, então ela seria 10 aqui, né? E fazendo toda a interpolação aqui, você pode perceber que ele está utilizando em Pitágoras aqui, então só passando para o raio, o que está raio de um lado, e para facilitar o cálculo, a gente vai ter que o raio é igual a corda ao quadrado mais 4 vezes a flecha ao quadrado sobre 8 vezes a flecha. Jogando nessa fórmula a gente encontra o raio, caso a gente queira certificarmos de que o raio está certo, porque geralmente o raio já é dado no exercício. Bom, o grau da curva é o ângulo central correspondente a uma determinada corda. É uma corda de 10 metros em curvas de raios pequenos para bitola métrica e uma corda de 20 metros para raios maiores, né, que tem uma bitola maior. Mas geralmente mesmo se utiliza a corda de 20 metros na maioria dos projetos.
10 ou 5 metros, aqui não está indicando 5, mas você também tem a possibilidade de utilizar 5 metros, dependendo como você quer o seu projeto. Mas aqui são algumas ponderações que a Valec estipula para facilitar em função de projeto. Calculando o desenvolvimento da nossa curva, nós teremos que, para o desenvolvimento dessa curvazinha aqui vermelha, nós percebemos que nós estamos utilizando apenas apenas um segmento de arco da circunferência. Nós sabemos que uma circunferência inteira tem 360 graus e que o comprimento dela é dado por 2πr. Para nós calcularmos qual é o comprimento, que seria o desenvolvimento dessa curva, nós fazemos ela em relação ao ângulo central, que está para o que nós queremos encontrar. Então, fazendo a ponderações algébricas, nós chegamos que o desenvolvimento de nossa curva é dado por π vezes r sobre 180 graus vezes o ângulo central. Agora nós entramos na questão de superelevação da curva, né? As questões, a superelevação teórica. Nós temos a superelevação teórica e a superelevação prática. A superelevação teórica, ela é calculada com fins de você ter um projeto baseado, digamos, em cálculo, baseado em princípios matemáticos que vão te garantir que essa curva seja eficiente. E a superelevação prática é aquela dela que você vai fazer ela com base nas velocidades máximas, velocidades mínimas e tudo isso relacionado às escolhas que você vai fazer dentro do seu projeto. Bom, retomando aqui, nós vamos ter algumas questões a serem vistas, como por exemplo a superelevação da curva para o trecho onde o trem estará passando. Então, a superelevação num trecho em curva, ela vai consistir em elevar o nível do trilho externo de uma curva, e essa técnica reduz o desconforto gerado pelas mudanças de direção, diminui o desgaste no contato metal-metal, no caso do trilho e da roda, e o risco de tombamento devido à força centrífuga que aparece nas curvas. A velocidade máxima de projeto de determinado trecho, que possui em geral mais de uma curva, será definido considerando o raio da curva mais fechada. Essa para a superelevação da curva teórica. Depois nós teremos a superelevação da curva, o conceito prático dela, dentro de critérios, por exemplo, relação de inércia do trem, relação de desenvolvimento da carga, relação de mudança de material rodante, e em relação a critérios da mudança da curva. Mas para a questão teórica, nós temos aqui o desenvolvimento da curva. Entendam esses ângulos aqui como sendo o alfa, o ângulo de inclinação que nós estamos tendo dos dormentes em relação ao plano. A altura aqui é a altura que está acontecendo, não a altura do dormente, do parte superior do dormente até a parte da terrada, né, no chão, mas sim a diferença de altura H do dormente de trilho externo para o trilho interno do trem. O trilho externo é o que sofre a ação da superelevação, né? O trilho interno não tem tanta alteração assim. Essas forças aqui que nós estamos vendo são a força centrífuga em vermelho, que é o Fc, a força resultante, que é a força R, Fr, e a força peso, que é a força P. O que ele está fazendo aqui na superelevação teórica é basicamente trabalhar com a força centrífuga como sendo a força que vai gerar, digamos, as piores reações dentro do nosso setor em curva. Então ele está desmembrando basicamente a força P, né, que é o peso da locomotiva. Ela está multiplicando ela pelo seno do nosso ângulo alfa aqui, e está encontrando que uma relação com essa força C, que é a força centrífuga, que ela está sendo gerada
por esse ângulo aqui, pelo ângulo alfa. O que ele está fazendo na verdade é desmembrando esse ângulo alfa aqui e colocando ele como se ele tivesse aqui dentro, né? Aqui dentro desse triângulozinho menorzinho aqui. Então ele está pegando a força P, certo? A força P, quando ele fizer isso, ele vai jogar ela com a tendência dela ser horizontalizada, e para isso ele está pegando a força da superelevação aqui da força centrífuga e também está colocando ela no mesmo eixo. Seria mais ou menos assim: a somatória das forças de x igual a zero, né? A somatória das forças em y igual a zero, e é isso que ele está fazendo aqui. Bom, ele está considerando esse cosseno de alfa aqui igual a 1, porque ele considera que essa variação da superelevação é muito pequena. Se vocês fizerem na calculadora de vocês shift cosseno de 1, vai dar 0 graus. Ou seja, ele está considerando que não está tendo essa alteração nessa altura, né, para superelevação teórica. Ele está considerando que quase como se não houvesse essa superelevação. Ele está considerando que o trecho é muito pequeno. E realmente geralmente um trecho muito pequeno, porque se vocês forem calcular, vocês vão ver que não vai dar muito maior do que 20 centímetros, né? 0,2 metros de altura de superelevação. Isso dentro de um gabarito que vocês estiverem olhando a terraplenagem, vocês vão ver que vocês têm às vezes um comprimento aqui no caso aqui, a diferença de um dormente para o outro seria de 1 metro, 1,5 metro, não passaria disso. Mas dentro de toda a superestrutura vocês teriam 4 metros de diferença para uma altura de 20 centímetros, que não é quase nada. Por isso que ele está considerando como sendo muito pequeno esse ângulo aqui de inclinação. Mas lembrando que quando ele for calcular aqui, ele vai desmembrar esse ângulo alfa aqui e vai jogar aqui em relação a essa parte vermelha aqui, né? Melhor dizendo. Então, fazendo colocando o cosseno igual a 1, ele vai jogar essa fórmula para cá. E o que ele achou aqui? mv ao quadrado sobre r. Bom, esse mv ao quadrado seria basicamente a resultante dele, né? Então, o que ele está encontrando é em relação a energia cinética que está sendo gerada aqui dentro desse trem aqui, né? Então, que seria mv ao quadrado, né? mv ao quadrado seria energia cinética, que é a força centrífuga, que é a força que tem a tendência de levar esse trem para fora dos trilhos. E o que vai mandar na força, né? Que é massa vezes a aceleração da força P dele, e V ele vai considerar como sendo a velocidade da locomotiva aqui. Então, fazendo toda esse algebrismo, ele vai chegar aqui. Aqui ele está colocando que o alfa é a relação, como eu já falei, da altura da diferença das bitolas para a largura da diferença das bitolas. Então, a altura pela largura delas. Então, vai fazer o peso P é igual a H sobre B é igual a peso P sobre a gravidade, vezes V ao quadrado sobre R. A gravidade que ele colocou como sendo 9,81 e a velocidade ele está passando de km por hora para metros, né? Ela então é 1 km por hora tem 3,6 metros por segundo. E fazendo toda a questão, como ele quer deixar em função de h para achar a altura da superelevação teórica, ele vai chegar aqui b sobre g vezes v ao quadrado sobre r. Essa aqui é a nossa superelevação teórica para o nosso trecho. H em metros, b, a altura, diferença das bitolas em metros, r em metros e v em km por hora. Bom, a superelevação prática e a relação que a velocidade de projeto que nós teremos é que elas são previstas para trens de passageiros. Entretanto, essa mesma é utilizada para veículos mais lentos, como trens de carga e veículos de manutenção. Como a velocidade desses veículos é menor, a componente da força centrífuga também é menor.
Aparece, portanto, o risco de tombamento do veículo mais lento para dentro da curva e de excesso de desgaste do trilho interno. Caso a supraelevação da mesma tenha sido dimensionada pelo critério teórico. Além disso, mesmo o trem de passageiro pode por algum motivo parar na curva, que seria, por exemplo, alguma falha no trilho na frente, alguma coisa que um maquinista perceba. E aí o peso da locomotiva seria um problema em cima da curva com ele parado. Assim, a superelevação máxima admissível é definida como aquela que seguramente não provoca o tombamento do trem para o lado interno da curva quando ele está parado sobre ela. Queremos determinar, então, qual a velocidade máxima que um dado trem, com características definidas como peso, altura do centro de gravidade, etc., pode descrever numa curva que tenha superelevação máxima. Assim, ele vai fazer alguns critérios de cálculo referentes à velocidade do trem e tudo mais, e vai levar em consideração essa variação da inércia do trem. Tanto que ele colocou aqui, ó, esse desenho aqui seria já o deslocamento do eixo X do trem, né, YX, do eixo X aqui, em relação ao que? Em relação à carga dele, né? Que quando você tem um veículo estável, a força P está indo para baixo, quando ele está num trecho reto. Mas quando ele está com um trecho em curva, no caso o vetor P, ele vai continuar indo para baixo, né? Porém, a inércia do trem foi alterada. Então tem que levar isso em consideração na prática, né? Na teórica, percebam que nem levou em consideração esse critério, né? Só levou em consideração o desmembramento das forças P. Aqui nós iremos levar em consideração. Em relação a algumas alturas aqui máximas de superelevação calculadas, nós podemos ver que chega a 18 centímetros, 10 centímetros. Isso aqui já calculado pela Valec e tal para alguns trens, né? Esse desenho aqui é o deslocamento do centro de gravidade, ó. Ele considera 0,1 metros como sendo o limite, né, quando está no máximo da superelevação dele. Aqui ele considera H como sendo a altura do centro de gravidade em relação aos trilhos, que é a função da geometria dos diversos tipos de veículos, é na ordem de 1,5 metros para locomotivas diesel elétrica e 1,8 para locomotivas fechadas, né, de graneleiro, por exemplo. Bom, avaliando pelo método racional, né, que a gente vai ter os dados de peso, altura, o centro de gravidade do trem, e para verificar qual o valor máximo da superelevação que pode ser aplicado com segurança numa curva, para que, estando o veículo parado sobre ela, não venha tombar para o interior da mesma. E em relação a algumas outras etapas que a gente vai verificar o conforto, né? Então a gente tem a questão da velocidade máxima, que é relacionada à segurança e ao conforto do veículo. Então, aqui o que ele vai fazer é basicamente a mesma coisa que ele fez na superelevação teórica, mas agora ele vai acrescentar a questão tá tendo essa perda de estabilidade devido a esse deslocamento do nosso CG aqui, nosso centro de gravidade. Então vamos lá. Momento estabilizador e momento estabilizador. Ele vai levar em consideração essas características que são basicamente os momentos que agem em cada eixo, né? Então você tem o momento estabilizador, ele está levando em consideração o eixo X, e o momento estabilizador está levando em consideração o eixo Y. Então ele está considerando que para o nosso eixo X aqui nós tivemos uma alteração devido à altura máxima, e no nosso eixo Y nós não tivemos, né? Quer dizer, nós tivemos, mas não vai ser tão circunstancial assim. Então vamos lá. Ele considera de novo que o cosseno de alfa é aproximadamente 1, né? Então 0 graus. Então ele vai estar trabalhando com, mais uma vez, a ideia das bitolas, como foi feito anteriormente aqui. E dentro disso ele vai pegar e vai fazer ela sobre 2 menos o D. O que ele está fazendo aqui? O D é o nosso deslocamento, o B é a bitola. Ele está considerando a força P vezes o cosseno de alfa, que tudo isso aqui é igual a 1, vezes o B sobre 2, né? Que seria
menos o D. O que é esse valor aqui que ele está calculando? Esse valor aqui que ele está calculando é o braço. Lembra do que vocês veem em resistência dos materiais? Você vê uma carga vezes um braço, você vai ter um momento dele? Então é exatamente isso, ele está calculando um momento estabilizador. Então o P é fixo, peso da locomotiva, vezes o cosseno de alfa, que é 1, vezes o B sobre 2, né, que é exatamente onde a carga está sendo transferida exatamente no meio, no centro geométrico das bitolas, menos o Dzinho, né, que a gente vai ter que retirar, que é o centro de gravidade, né, a alteração que tem do peso. Momento instabilizador, a gente vai estar trabalhando já com a ideia do seno, né, então vai estar nesse sentido aqui, no sentido X. Lembrando que quando ele faz o desmembramento aqui desse alfa, esse alfa aqui ele vai para cá, ele vai aqui para cima, então aqui ele está no eixo X, agora ele vai mudar para o eixo Y, ele só vai inverter. Então a gente vai ter o P vezes o seno de alfa vezes a altura. A altura é o que mesmo? A altura já é em relação ao veículo, né? A altura do centro de gravidade em relação ao veículo. Então tem 1,5 para locomotiva diesel elétrica, 1,8 para vagões fechados. Então seria basicamente meio vagão, né? E que geralmente um vagão tem 3 metros de altura. Então está trabalhando com meio vagão, que é o centro de inércia dele. Fazendo todo o trabalho aqui, lembrando que o seno de alfa, conforme já tinha sido mostrado, é o que? É a altura da diferença das duas bitolas sobre B, que é a base dele, né? Da diferença das bitolas. Com base nisso nós chegamos nessa equação aqui. E aí ele faz o seguinte ainda. Ele coloca que existe uma fórmula que gera esse equilíbrio, digamos assim, em que ele pondera um fator de segurança em relação ao momento estabilizador como sendo um Nzinho, coeficiente de segurança, vezes o M, que é um fator de segurança aqui. Então ele vai igualar as duas equações, ele vai achar uma altura máxima com base nos dois momentos de inércia que nós temos. Então a altura máxima, igualando o momento estabilizador ao momento instabilizador vezes um coeficiente de segurança, então nós teremos que a altura máxima é igual a largura das bitolas sobre a altura vezes o coeficiente de segurança, vezes, entre parênteses, a largura das bitolas sobre 2, menos o Dzinho, que é o deslocamento do centro de gravidade. E assim nós encontramos, pelo método prático, a altura máxima que nós desejamos. Bom, um exemplo de cálculo da altura máxima admissível de elevação, nós teremos que é basicamente simplesmente transferir para a fórmula aqui. Então ele calculou aqui para uma bitola larga, aqui a diferença das bitolas mais a largura do boleto, né, que é o que está sobrando na ponta das duas bitolas. Quando você mede essa distância aqui entre as bitolas como sendo externa, né? Mas você ainda tem que colocar o 0,07, que é a largura do boleto. E com base nisso, ele calculou de novo para um Dzinho de 0,10, né? Para uma altura de 2 metros no trem, e para um coeficiente de segurança igual a 3. Ele chegou que a altura máxima que o trem pode atingir é 0,204. Bom, ele fez o mesmo exemplo aqui para um fator de segurança na apostila um pouco menor, de 2. Quando se utiliza um fator de segurança menor, se chega numa altura menor também. Então, se ele só mudou essa fórmula aqui, substituiu por um fator de segurança 2, que deu 0,12 metros, aproximadamente, altura máxima. Aqui, então, quanto maior o fator de segurança, maior vai ser essa altura máxima do trem. Então, é importante prestar atenção nisso. Agora nós vamos fazer uma breve revisão das questões da física, né, que vocês veem em Física 1, que são as forças cinéticas que agem num veículo, né? Então você tem em relação a aceleração centrífuga e aceleração centrípeta. Qual que é a diferença? A aceleração centrífuga, ela é a que tem a tendência de levar um corpo M
para fora da curva, da trajetória em curva. Então você executa o movimento, gera uma velocidade, quando você parar de executar essa força, a tendência dele é seguir para fora da curva. É bastante comum em alguns equipamentos, né, como por exemplo centrífuga de lavar roupa, se utiliza o mesmo princípio, que se leva a água para fora da centrífuga. Então aqui é a mesma coisa, a tendência é levar esse objeto para fora. E a força centrípeta ao contrário, quando a força age no objeto, tem a tendência de levar ele para o interior da curva. Essas duas forças agem simultaneamente no mesmo objeto, o que vai variar ela em relação à velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a força centrífuga tem ação sobre o objeto. Quanto menor a velocidade, maior a força centrípeta tem ação sobre esse mesmo objeto de massa m. Vamos aqui ver essa questão um pouco. Bom, nós temos aqui então em relação à força centrífuga que age no nosso elemento, né, no nosso corpo. Bom, nós temos então dentro da elaboração aqui da diferenciação das forças centrífuga, a força resultante e a força peso em azul. Essa forçazinha que é desse coeficiente aqui do componente da aceleração centrífuga não compensada vezes a massa dele. E agora nós vamos calcular qual que seria essa força da aceleração centrífuga nesse elemento. Bom, seguindo os mesmos critérios que nós tivemos, nós vamos desmembrar as principais forças aqui nas forças em relação aos eixos. Então nós temos a força P, que vai ser levada em consideração depois e vai se tornar a componente da nossa força centrífuga, né, que vai ser P vezes o seno do ângulo. Aí nós teremos essa força P, força C, perdão, vezes mais uma vez vezes o cosseno de alfa, menos a força P vezes o seno de alfa, é igual a massa vezes a aceleração que nós queremos calcular. Bom, nós sabemos que a força que age no nosso elemento é a força centrífuga, que é massa vezes v ao quadrado sobre o r, que é o raio, como nós estamos trabalhando num trecho circular, menos mg vezes h, que é a nossa força gravitacional, que vai estar atuando no elemento, né, puxando a força peso, vezes a altura, mgh, e sobre b, porque nós temos essa relação que não é ela está deslocada, né? Nós temos uma altura sobre b, é um ângulo aqui que nós estamos tendo, e tudo isso é igual a massa vezes a aceleração centrífuga. Passando a aceleração que nós queremos calcular para o lado da igualdade, nós teremos que a aceleração da componente centrífuga é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio, menos a gravidade vezes a altura prática máxima sobre a diferença entre as bitolas. E assim a gente vai fazer os devidos ajustes para que a velocidade possa ser obtida em km por hora. Nós teremos que aqui a gente está só explicando de onde que veio a força C, que nada mais é do que uma relação da nossa velocidade, né, sobre r ao quadrado aqui. Então é isso que vai nos dar a nossa componente centrífuga em relação ao nosso cálculo dado bem aqui. Então nós temos que a força centrífuga vai ser igual a mv ao quadrado sobre r, que é em relação ao momento instabilizador dela, que é igual a carga P sobre G, que é a gravidade, vezes v ao quadrado sobre r. E aqui a única coisa que ele vai fazer é passar essa velocidade para km por hora para facilitar o cálculo. Então vai dividir por 3,6 ao quadrado, porque é v ao quadrado. Então para isso nós teremos do momento instabilizador, fazendo a relação, né, da somatória das forças em x e somatória das forças em y, nós teremos que o momento instabilizador é a força C, né, força centrífuga, menos P vezes o seno de alfa.
Fazendo essa composição aqui e levando em consideração o 3,6 ao quadrado vezes a gravidade, nós teremos exatamente tudo isso aqui vezes h, e o momento estabilizador simplesmente continua sendo a mesma coisa, já que se considerou que o cosseno de alfa é igual a 1. E o equilíbrio continua sendo dado por um coeficiente n de segurança vezes o momento estabilizador, que em geral esse n para aceleração vai ser igual a 5. Bom, e a partir do cálculo da aceleração centrífuga, nós podemos chegar à velocidade máxima com que o trem pode percorrer a via. E a velocidade vai ser dada em km por hora e a altura máxima vai ser dada em metros. Então a gente vai ter que a velocidade máxima é igual a 127 vezes a altura máxima sobre a distância entre as bitolas, mais bitola sobre 2 menos d sobre a altura vezes n. Esse h aqui é a altura que nós obtemos aqui atrás, que é a altura, deixa eu ver, a altura do centro de gravidade aqui do trem, altura do CG. Então, com base nisso, nós podemos calcular a velocidade máxima com que o trem pode percorrer a curva. Bom, prosseguindo aqui, nós chegaremos que a uma tabela resumo, em que basicamente são já todas as ponderações relacionadas, em que nós teremos a componente da aceleração centrífuga, e a partir disso nós teremos a velocidade máxima, que gera o conforto ao usuário, e a velocidade máxima que gera a segurança. São exatamente muito parecidas as fórmulas. A diferença é que a que leva o conforto vai levar em consideração a força centrífuga, e a que leva a segurança não levará em consideração, vai levar em consideração só o coeficiente n, que nós tratamos aqui como sendo igual a 5. E a diferença entre as duas velocidades basicamente vai ser a ponderação do usuário. Obviamente a segurança é muito importante, mas é importante que pelo menos essa velocidade não gere desconforto algum ao usuário. E aqui, pelo alguns critérios que a Valec já adotou, de reduzir todo esse volume de cálculo que nós vimos aqui atrás, que seriam basicamente desmembramento dessas forças aqui em componentes vetoriais, para poder calcular os momentos estabilizadores e com isso conseguir achar a velocidade máxima. Basicamente ela colocou em relação ao tamanho da bitola, né? Se for a bitola métrica de 1 metro, a gente vai ter 0,45 metros por segundo, a normal que 0,6 metros por segundo da aceleração ao quadrado, e da larga de 0,65 metros por segundo ao quadrado. Ela arredondou todos esses coeficientes e conseguiu chegar em alturas máximas, né, para cada bitola, acelerações centrífugas para cada bitola, em velocidades máximas de cálculo, né, por arredondamento. E eu coloquei aqui dois exemplos, por exemplo, que encontraram por uma velocidade mínima de 40 km por hora e uma velocidade máxima de 83 km por hora. Ainda em relação às escolhas que a gente pode ter, é necessário saber calcular direito a ação da força centrífuga do veículo sobre a via, né? E exatamente para impedir que esse veículo saia da via ou ele ocorra tombamento dele. E que o critério de segurança preocupa-se em verificar qual é a velocidade máxima da descrição da curva para o qual não há o risco do trem de passageiros tombar para o lado externo numa superelevação máxima. E, para tanto, considera também o efeito da aceleração não compensada sobre o deslocamento do centro de gravidade do trem devido à maior concentração das molas de um lado. Basicamente ele está tratando das questões do peso do veículo. Então aqui a gente fala em dimensionar com base nas situações de projeto, equilibrar as cargas nos trilhos, evitar sobrecarga nas curvas, ou seja, isso aqui em relação ao trem, né, que o trem ele
deve ser projetado para garantir que a carga não fique solta e não gere sobrecarga de um lado do trilho. O trilho externo sofrerá maior ação se a superelevação estiver incorreta, que é o trilho externo o que sofre, né, alteração. O trilho interno se mantém quase constante o percurso inteiro da via, né? O trilho externo é o maior, que tem a altura prática. E as velocidades baixas podem causar tombamento, né? Se o trem parar na via, pode representar um risco de tombamento devido à ação da força centrípeta, aceleração centrípeta. Bom, para calcular a superlargura, que os valores de superlargura variam geralmente de 1 a 2 centímetros, e o trilho é deslocado para o lado externo, pois o interno guia a roda. E a distribuição da superlargura é feita antes da curva circular ou durante transição, numa taxa de 1 mm por metro em vias convencionais ou 0,5 mm por metro em vias de alta velocidade, sendo dada por superlargura igual a 6 sobre o raio menos 0,012, em geral menor ou igual a 2 cm. Os valores de raio e superlargura são dados em metros, e no caso desta norma, curvas com raios acima de 500 metros não recebem superlargura, pois elas se tornam curvas muito acentuadas, né? Quase se tornam retas, exatamente, deveria ter um raio muito grande. Aqui nós temos a concordância para curvas em transição. Aqui ele está mostrando num trecho em curva o quanto que essas cordas, né, que seriam trechos retilíneos, vão formando a curva, e o quanto que está acontecendo de deslocamento na deflexão em cada uma delas. Então ele chamou um de G, o outro vai ser 2 vezes G sobre 2, 3 vezes G sobre 2, até chegar num N vezes G sobre 2, dependendo do tamanho do número de grau da curva que a gente está tendo. E aí ele coloca aqui em relação a ter uma fórmula, né, de deflexão total para alocar o último ponto da curva em graus. Isso aqui é útil para você saber quantas cordas, né, quantas estacas você vai fazer dentro da sua curva, que vai ser em relação a N, número de graus da curva, vezes G sobre 2, mais uma vezes esse dm aqui, que na verdade é essa relação aqui de quanto que ele está sendo ampliado no trecho em tangente, né, que seria a deflexão dele. Então ele coloca aqui que x sobre 2 é igual a 1 mais dm, que na verdade é a sobra, né, que não dá exatamente uma corda às vezes, sobra um espaçamento aqui entre as cordas. Concordância horizontal composta com transição é a concordância que se utiliza um arco de círculo intercalado com dois ramos de uma curva espiral para concordar dois alinhamentos. Esse tipo de concordância é um dos mais utilizados em projetos de ferrovia, e proporciona aos usuários maior conforto e segurança. E a passagem do trecho em tangente para o trecho em curva e vice-versa ocorre gradativamente. A concordância ela tem as vantagens de possibilitar distribuir de forma progressiva e uniforme o efeito da aceleração centrífuga entre os trechos tangente e circular, e possibilita também uma distribuição progressiva e uniforme da superelevação devido ao fato de seus valores, raios e comprimentos serem gradativos. Aqui a gente tem uma curva simples, com transição a gente vai ter conforme vai mostrar a imagem aqui, essa aqui é com transição, a gente vai ter duas curvas simples e uma transição entre elas que vai gerar esse conforto ao usuário. Aqui tem os pontos notáveis que nós temos dentro da curva, né? Já havia sido discutido anteriormente em relação ao grau da curva, o ângulo da curva, o ângulo central da curva, alguns valores como a flecha, a curva em si, os comprimentos tangenciais a ela, o ângulo de inclinação da curva e por aí vai. Bom, a concordância em curva de transição. O motivo de se utilizar ela é que o raio da curvatura do início da curva da intersecção com a tangente é infinito. Bom, mas como assim? No trecho circular ocorre um valor infinito R em toda a sua extensão. O que ele quer dizer com a curva no início da curva o raio ser igual a infinito? Bom, ele quer dizer que se você pegar um trecho reto, né, aqui como você pode ver, ele não tem exatamente um raio, porque não é um trecho circular. A gente sabe que uma curva é formada por infinitas retas. Então ele considera que seria o início do trecho circular como sendo uma curva de raio infinito.
Mas não se preocupem, isso não vai afetar diretamente nos cálculos. É mais uma questão de lógica matemática aqui dentro. E aqui ele coloca que, mas com o tempo ela vai tentando atingir o raio, exatamente o raio da curva, né? No início é infinito e depois, a hora que você começa a ter o prolongamento da curva, você chega ao raio da curva. Então, se a sua curva tem 100 metros, quando chegar no centro, esse R dele vai ser igual a 100. E numa curva circular sem transição, há uma variação brusca no raio de curvatura infinito na tangente e o raio infinito R. Ou seja, quando é uma curva circular simples, você tem de um raio infinito, você já chega no raio estipulado pela curva. É uma variação muito rápida. Já no trecho em transição, você tem uma leve alteração dele até você conseguir atingir esse raio limite da curva. Aqui em figura, nós temos alguns pontos notáveis. Esse aqui mostra o perfil horizontal da curva e aqui seria um perfil vertical da curva. O que está acontecendo? O quanto que essa curvatura está variando em relação ao raio em cada trecho, né? Então aqui basicamente a curvatura é, como vocês sabem, 1 sobre infinito, seria igual a um valor muito próximo de zero, né? Um valor zero. Até ela chegar no ponto máximo, que você vai ter a curvatura que é 1 sobre o raio da curva, como sendo calculado. E esse LM e L aqui são os comprimentos iniciais, né, comprimento da curva de transição nesse ponto M. Esse ponto M não é o ponto médio da curva, mas é a média da curva, melhor dizendo, né? Seria 1/4 dessa curva. E esse comprimento L é o comprimento total da curva de transição. Aí ele coloca que HM é a superelevação no ponto M, H é a superlargura a ser implantada, alfa é o ângulo de inclinação do plano nos trilhos correspondente à superelevação final da curva, quando o raio vale R, e esse alfa M aqui é o ângulo de inclinação do plano dos trilhos correspondente à superelevação no ponto M da curva de transição, caracterizada pelo esse raio Pzinho aqui, pelo P intermediário. Que tem o desenho. Então aqui a gente tem, antes de chegar no início da curva, a gente tem um trecho retilíneo. Daqui ele começa a ter uma leve alteração na superelevação, né, que acontece essa altura prática aqui, até chegar na altura máxima, né, altura que vai ser utilizada mesmo no centro da curva, e depois ela volta nesse sentido aqui a se tornar reta até que o trem saia da curva, né. E aqui ele vai fazer algumas relações matemáticas em relação a esse princípio aqui, para ele chegar numa conclusão em quanto que varia do início até o final da curva essa variação na concordância. Então ele está variando esse comprimento inicial aqui da curva, né? Esse Ln aqui, que ele nos deu o valor de comprimento da curva de transição no ponto M, sobre o comprimento total da curva, em relação à altura. Ou seja, o que ele está avaliando? Ele está avaliando a linha horizontal da curva em relação ao comportamento vertical da curva, né? Está avaliando nos dois eixos. Que nós temos o comportamento vertical e que nós temos o comportamento horizontal. Voltando aqui, ele está avaliando elas, ele vai fazer a elaboração matemática. Então nós temos o comprimento da curva de transição no trecho M sobre o comprimento total, é igual a largura das bitolas vezes a tangente no comprimento no início, né, da curva M, vezes a bitola dela. E aí sobre a bitola sobre a tangente quando ela chega no raio máximo da curvatura, né, no raio central da curva. Ele vai fazer a ponderação matemática e vai chegar exatamente nisso aqui, que a tangente de alfa M é igual a tangente de alfa vezes Lm sobre L. Mas aí a gente ainda tem a questão das forças que estão atuando dentro desse elemento. Então aqui ele vai pegar a força P, né, que é a massa vezes a aceleração, no caso a aceleração da gravidade, que é 9,81, vezes o seno de alfa, é igual a força aqui que nós temos da energia centrípeta, né, na nossa força vezes o alfa, né. Esse FC aqui, que é o que ele tinha nos dados, que é a força centrífuga vezes o cosseno de alfa. Fazendo as ponderações algébricas aqui,
ele vai chegar aqui a gravidade é igual a tangente de αm vezes v ao quadrado sobre r. E agora ele vai ter que unir essas duas equações aqui para chegar na equação final que ele deseja aqui dentro. Então, basicamente, trabalhando com a questão de peso, a questão da força centrífuga, ele vai chegar aqui v ao quadrado sobre a gravidade vezes o pzinho aqui, que é o nosso raio, né? O raio antes de chegar no raio central, a gente tem um raio intermediário. É igual a tangente de alfa vezes Lm sobre L. Fazendo a conversão, nós vamos chegar que Lm vezes P é V ao quadrado vezes L sobre a gravidade vezes a tangente de alfa. Note que L e tangente de alfa são variáveis com o raio P. Entretanto, são variáveis na mesma proporção em relação 1 sobre tangente de alfa é constante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para qualquer curva que nós tivermos essa transição, nós teremos que do início até o final, ela vai ter que variar exatamente do começo da curva até o final. A gente vai ter que ter esse comportamento linear aqui. Então no final ele vai chegar aqui, toda essa ponderação algébrica que ele fez aqui, que ele fez a substituição aqui dentro do v ao quadrado igual a sobre r, mas ele tinha achado a relação das tangentes aqui. O que ele vai chegar é que o raio de transição é igual a relação constante entre L sobre a tangente de alfa sobre o comprimento da curva. Esse valor aqui ele vai ser constante até o final da curva, do começo até o final. Então basta para vocês calcularem no exemplo o raio de transição como sendo a relação constante entre o comprimento total da curva e a tangente alfa e relação ao comprimento dentro da curva. E era isso para a concordância horizontal. Aqui ele tem alguns exemplos que é interessante, que ele coloca que esse grau de compensação em relação à curva de transição que o raio para uma curva, vamos pegar aqui embaixo que nós temos um raio de 362 aproximadamente metros, nós teremos um grau de curva elevado, né? Um grau de 3 graus e 10 minutos. Se vocês forem calcular esse grau aqui, vocês vão ver que dá um valor muito pequeno, exatamente porque, principalmente aqui num raio maior, quanto maior o raio, menor o grau de curva, porque maior é a tendência dessa reta, desse raio estar tendo tangenciado, ou seja, passando de uma curva para uma reta. E aqui a gente tem a variação e a gente está tendo aqui que o comprimento da curva de transição, o mínimo, ele vai aumentando conforme menor é o raio. Então, quanto maior é o raio, menor a necessidade de curva de transição. E aí entra na mesma questão, né? Que quanto maior é o raio, quase não há necessidade de você fazer uma super elevação, uma super largura na sua via. Exatamente porque você tem uma compensação muito maior para o veículo fazer a passagem. E aqui é a compensação da curva do começo até o fim, né? O quanto que ela está tendo de aumento de um trecho até o outro na curva. Alguns comprimentos mínimos que você já pode adotar para a curva, que são relacionados para um padrão da bitola europeu, vocês têm que 0,118 v ao cubo na velocidade ao cubo sobre o raio. No padrão bitola métrica, vocês têm que 0,05 vezes v ao cubo sobre o raio, onde nós temos o comprimento mínimo em metros, a velocidade em km por hora e o raio em metros. Aqui nós temos o comprimento normal da curva de transição dentro do um comitê de engenharia, né, de ferrovias. Aqui ele já coloca que o LC é igual ao comprimento total na curva de transição, ele só alterou a constante aqui, né, que eu mudei a fonte que eu peguei o dado aqui. E aí ele coloca em relação à bitola métrica e a bitola europeia, né? Então ele está alterando aqui 1,6 metros ou 1,0 metros. Então para cada bitola você pode ter já adotado o seu valor da curva de transição, bastando adotar essas fórmulas aqui. O comprimento máximo da curva de transição ele é dado por πr alfa sobre 180, né? Que seria o 180 graus, né? Que seria a curva, né? Que, lembrando que a gente está trabalhando em trechos em curvas. Aqui nós temos a concordância, né? Bonitinha da curva de transição com os pontos alocados.
E a concordância vertical nas curvas circulares, a Europa adota raios que variam de 5.000 a 10.000 metros, muito maiores, enquanto o Brasil adota raios na ordem de 1.500 metros, muito menores. Raios grandes melhoram a qualidade de traçado da via, permitindo maior conforto. Obviamente o custo também cresce. E o coeficiente C é tabelado e varia em função da classe da via e do tipo de curva vertical, se é côncava ou convexa. Nós temos aqui o coeficiente Z, que ele varia em relação a quanto que está variando o eixo Z para o eixo X, né, a altura vezes o comprimento da curva. E ele é tabelado já. Aqui a gente tem uma função matemática para o eixo X e para o eixo Y, né? Coloquei como sendo Y aqui, mas seria o eixo Z. Quanto que está variando o comprimento total da curva de transição, L, e quanto que está variando o comprimento no trecho M, né, no início da curva. Então, no início da curva e quando você tem o raio desenvolvido da curva, as funções parabólicas matemáticas que designam o quanto que está acontecendo e os riscos que você tem no corpo, no trem, dele ser sujeito à ação de centrífuga ou centrípeta da aceleração. E aqui a gente tem uma imagenzinha bonitinha mostrando como que está funcionando, né, do início. Você tem uma curva de transição inicial M, depois disso você chega no ponto médio, você tem a curva a curva mesmo de transição dentro do raio, e depois você volta para a curva inicial e vai até a tendência do raio ser igual ao infinito novamente. Era isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado a aula de hoje, e esse aqui é meu e-mail caso vocês tenham alguma dúvida. E a aula ficou um pouco pesada devido à grande quantidade de cálculos, e a maioria dos cálculos que a gente fez aqui foram demonstrativos de onde eles saem. Eu não vou cobrar a demonstração de vocês, mas era para vocês terem noção de onde que vem os cálculos. Próxima aula eu pretendo resolver um exemplo para vocês, mostrando como é que vocês vão trabalhar no exercício, né? E muito obrigado e até mais.